A era da informação muitas vezes nos aproxima, mas ela também nos distancia do que realmente combina com a nossa essência. Uma mulher bem vestida é aquela que busca conhecer o que realmente cai bem no seu estilo. E quando tem dúvidas, inseguranças, a gente pode contar com o olhar profissional da consultoria de imagem e também estilo. Conheça agora um pouco do trabalho desenvolvido pela Camila Caldarte Cominetti, que é considerada a referência em ajudar mulheres a estar bem com a sua imagem. Acompanhe. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que chama a atenção de mulheres, homens, adolescentes, enfim. Todas as pessoas querem saber qual é o melhor look para sair de casa. E está aqui conosco ela que já é considerada uma referência, uma das melhores neste setor de indicações de traçar um perfil para que a pessoa tenha um alinhamento dentro da empresa, no seu vestimenta, na sua vestimenta, como na sua vida pessoal. Ela tem dado dicas diariamente nas redes sociais, é só seguir a Camila, que lá a gente encontra dica para todos os perfis. Camila, obrigada por estar aqui depois de algum tempo, né? A gente vai voltar a conversar sobre esse ramo magnífico que é a moda, mas essa moda descomplicada, sem aqueles exageros, uma moda que todo mundo pode ter acesso. Verdade. Sandra, quero agradecer o convite, né, em estar aqui. Como você falou, já nos encontrávamos em outros momentos e que bom estar aqui novamente. E justamente, eu levo a moda, né, dentro do meu trabalho como uma ferramenta, até porque ela é ao alcance de todo mundo e ela tem para todo mundo, né? Verdade. E eu gosto muito de trabalhar sobre mulheres reais, né? E levar a moda para mulheres reais, na rotina de trabalho, na sua rotina de vida. Então, acho que é esse o grande foco e o meu propósito também quando se fala, né, em vestir uma mulher através da moda. E sendo essa profissional da consultoria de imagem e estilo, né? Sim. Que quando a gente fala em consultor de estilo e consultor de imagem são profissões diferentes, né, Sandra? E eu acho que cabe sempre a gente destacar que a moda, ela está ao alcance de todos. E muitas pessoas ainda entendem que a moda ela é só para alguns. Não. A gente traz essa referência para o nosso dia a dia, né? Então, quem gosta também e acompanha, tem muitos desfiles, tem muitas regiões onde se exploram realmente, se lançam as tendências, mas nem tudo a gente precisa absorver, né, Sandra? Tem que entender muito da nossa rotina. Verdade. Você já está no mercado há alguns anos, recentemente o seu ateliê esteve de aniversário, aí celebrando uma data importante, um marco na tua carreira, que começou alguns anos atrás, suavemente falando de moda e conciliando com outro trabalho que você tinha. Essa evolução que você teve, é uma evolução que também seguiu esse caminho mais leve da moda? Sim, Sandra, com certeza. Assim, eu sempre digo que tudo na vida são fases, né? E eu sou muito grata a todas as minhas vivências e as minhas experiências e as empresas que eu atuei, porque realmente eu construí muito ali dentro como profissional, né? E com o passar do tempo, então, eu saí de CLT e abri o meu próprio escritório quando a consultoria começou a se consolidar, né? Quando o meu nome já estava sendo entendido como uma referência no mercado da consultoria de imagem e estilo. Então, este ano eu comemorei realmente 4 anos, você inclusive esteve na abertura, né? Foi um momento muito desafiador, porque foi bem no ano da pandemia, mas de fato, assim, ó, eu busco trabalhar muito de uma forma leve, tanto que as clientes, quando elas vêm pro processo comigo, eu trabalho muito a essência delas, para que seja o natural, né, Sandra? Porque se eu for montar algo específico ou algo forçado, elas não vão conseguir levar para a sua rotina. Então, tem que ser de dentro para fora, né? E tem uma frase que eu gosto muito de falar na consultoria de imagem, que não é sobre parecer ser, mas sim sobre ser. Então, eu poderia pegar a Sandra, a Camila, a Paula, enfim, e montar diversas opções de look, montar um cabelo, mas e se essa pessoa não conseguir manter no dia seguinte isso? Ela vai deixar de ser ela, né? Verdade. Então, essa é a leveza que eu trago de referência, Sandra, também no meu trabalho, né? De dentro para fora, olhando para a essência, para a rotina dessa mulher e trabalhando o objetivo de imagem dela. A gente escuta muito falar em moda. Agora, por exemplo,
Eu tenho ouvido nos últimos dias falar que a saia balonê, que era uma tendência uns anos atrás, ela vai voltar. Porém, eu acho que ela é uma saia extremamente complicada e ela não fica bem em qualquer corpo. Porque é moda, todos têm que usar? Não, Sandra, não necessariamente a gente precisa aderir porque é uma tendência, né? Porque aquilo está na moda, porque a gente viu aquilo como uma frequência nos desfiles. Não, a gente tem que olhar para o que é pra gente, né? E quando a gente se conhece como estilo, Sandra, a gente tem claro quando as tendências vêm e esse entendimento, o que vai valer para mim e o que não vai, né? Sobre também a nossa comunicação, eu falo muito isso sobre uma narrativa visual. Então a saia balonê, ela tem um design de linhas mais curvilíneas, então ela pode estar numa textura mais leve, como ela pode estar numa textura de tecido mais armada. Então, são comunicações diferentes também, né? Sim. E aí, quando a gente entende o nosso estilo, eu gosto de um estilo mais casual, ou um estilo um pouco mais dramático, um estilo mais criativo, como que eu vou compor esta peça? Né? Então, eu vou absorvendo algumas tendências de uma forma que eu me sinto segura. Eu acho que isso é o que nos diferencia quando a gente fala de estilo. Tá? Porque a gente trabalha com referências dos 7 estilos universais. Sim. Mas aí, quando a gente vem para a essência, a gente começa a construir o nosso estilo próprio. E a gente cria algumas assinaturas de estilo, né? Então, às vezes as pessoas têm aquela comunicação. Vou dar um exemplo do Jô Soares. Qual era a assinatura de estilo do Jô Soares? O óculos. Tu não consegue imaginar no Jô Soares sem o óculos, né? Verdade. Então, era uma assinatura de estilo dele. Independente daquilo estar na moda ou não, era uma referência dele. E tem vários outros formatos, né? Eu, por exemplo, levo muito para mim as linhas retas e texturas de alfaiataria, porque eu prezo muito pela elegância. Então, vocês não vão ver a Camila numa proposta muito criativa, com muitas combinações de cores, misturando muitas estampas, por mais que isso faça parte da rotina. Então, esse é o diferencial. A moda é uma ferramenta, está para todo mundo usar, mas usa o que te faz bem, né? O que te faz se sentir à vontade. Você também presta esse trabalho de consultoria muito para a empresa, porque a maioria opta por ter um uniforme. Porém, aquele estilo mais clássico nem sempre combina com todas as funcionárias. Como que é trabalhar este uniforme dentro de uma empresa, deixando todas as funcionárias no estilo de cada uma, mas todas confortáveis com o que estão usando? Olha só, Sandra, a parte de uniformização e código de vestimenta, que é onde eu atuo dentro das empresas, né? Sim. Ele tem um papel muito importante, assim. E eu te digo que a gente vê que muitas empresas investem realmente num valor bem expressivo e muitas vezes aquele resultado que o colaborador está dando não é o esperado quando ela faz aquele investimento da uniformização, né? Verdade. Mas eu acho que tem alguns pontos que eles precisam serem levados em consideração. Bom, a empresa ela tem um objetivo, né, Sandra? Então, em diversos setores, tem o ramo de saúde, tem o ramo de lojistas. Então, são diversos segmentos. O que a gente tem que fazer? Olhar para qual é o segmento e entender qual é essa comunicação, né? É um segmento que ele atua com tendências, com moda como uma referência, ele é um segmento que atua mais no ramo de saúde, e aí a gente começa a criar uma estratégia de uniformização. Quando a gente cai no alinhamento de análise de equipe, o que eu prezo muito? Por entender e trazer designs que vão ficar numa harmonia para todas as morfologias. Então, eu acabo saindo de alguns modelos, tá? Mas tem uma coisa que eu sempre reforço, tanto nas minhas palestras com as empresas, quanto para os colaboradores, né? Para os proprietários, enfim, que o estilo pessoal do colaborador naquele momento, ele não precisa estar em evidência e ele não deve. Sim. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu estou ali disposta a fazer parte desse grupo de trabalho, eu estou representando a empresa. E a imagem pessoal, ela acaba sendo a imagem da instituição. Então, a pessoa precisa ter esse conhecimento, na verdade, né? Ter esse direcionamento que o que ela vai estar vestindo aí nem sempre vai ser o principal estilo dela.
mas naquele momento, representando aquela empresa, a gente precisa pensar num negócio. Então, de fato, em grandes grupos, acontece que muitas vezes a gente não consegue trazer o estilo de todos ali, né? A gente até conversa, enfim, mas a gente precisa pensar no objetivo da empresa, né? Então, às vezes, assim, tem empresas que lidam com marcas de luxo, né? Hoje, quando a gente vai numa loja de marcas de luxo, a gente vê um alinhamento, as pessoas de luva para tocar no produto. Então, também não faz sentido a gente se distanciar do que é a origem do produto. E a mesma coisa se eu falo de um ramo de saúde, né? Como que eu vou ter uma imagem de um colaborador, por mais que ele esteja com um uniforme, mas de uma forma não apresentável, que talvez ele não apresenta, ele apresenta ruídos de imagem, trazendo um aspecto de desleixo, de descuido, né? Então, essa parte é onde a consultoria entra, com toda essa estratégia, esse conhecimento, trazendo uma uniformização que vai trabalhar uma referência mais positiva, olhando para a equipe também e para o objetivo da empresa. Pois é, às vezes a pessoa ela está extremamente alinhada, sapato bonito, uniforme muito bem passado, com um corte elegante que desenha o corpo, porém o cabelo e a maquiagem deixam a desejar. A atenção vai ficar no cabelo e na maquiagem? Sim. Hoje, Sandra, quando se fala em imagem, tá? 80% da nossa imagem está na nossa face. Inclusive, em 2022, eu me especializei em visagismo, né? E visagismo puro e emocional. Por quê? Porque a nossa face fala muito, né? Sim. E muitas vezes a posição do colaborador, ela está muito mais nesta região, né? Quantos departamentos, quantas empresas que você chega que você só enxerga o colaborador daqui para cima? Muitas. Né? Quantos vídeos? Hoje a gente fala muito da presença digital. Sim. Então, a gente precisa ter realmente o básico bem feito. E eu sempre digo assim, não adianta a pessoa pagar um valor caro numa peça se ela não estiver com as primeiras referências da imagem dela com ruídos. Um cabelo desconectado, uma imagem de maquiagem exagerada, excessos de unha, muitas vezes uma unha descascando. Então, esses são os sabotadores de imagem, que geram ruídos e que muitas vezes é onde realmente acontecem esses aspectos negativos dentro dos ambientes profissionais. Às vezes a gente se depara com uma situação, e acho que é muito comum, do excesso de harmonização facial. Ele também causa um ruído na imagem? Sim, com certeza, Sandra. E posso te dar assim com toda a certeza que, e até falando de uma profissional que estudou visagismo, estudou face, né, Sandra? Hoje a gente vê a harmonização facial e eu digo assim, ó, não tem nada pior do que uma pessoa se olhar no espelho e não se gostar. Então eu sempre digo, a estética, a inovação, ela está aqui para nos ajudar. Mas a gente também precisa olhar para o natural e entender o equilíbrio das coisas, né? Sim. Dentro do meu processo de visagismo, por que ele se chama visagismo puro e emocional? Porque eu faço alguns testes de emoção com a cliente. Para ela me mostrar como que é o movimento dela, como que é a conexão, o que incomoda no rosto dela. E muitas vezes a gente procura muito essas alternativas rápidas, né? Que acabam fazendo uma alteração na nossa face. E a gente acaba não se conhecendo realmente como face natural primeiro. Então, aí que vem o equilíbrio, né, Sandra? Eu sou uma mulher que gosto muito de me cuidar, gosto de olhar o novo, acho que tem tanto em produtos quanto em procedimentos. Incentivo, inclusive, as clientes resolverem a dor delas, mas também incentivo elas olharem para o natural, né? Porque muitas vezes quando a gente tem tudo muito artificial, a gente já perdeu a nossa essência também. Né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio. Essa é a minha visão, trazendo também todo esse meu conhecimento dentro do visagismo, né? E quando a gente fala, por exemplo, num consultório médico, onde as pessoas elas já se direcionam para aquele local porque elas estão com o problema. Aí se deparam muitas vezes com uma secretária que parece um pinheirinho de Natal, brinco grande, pulseiras, anéis. Isso causa também um ruído de imagem, até um desconforto em quem chega? Sandra, eu digo que assim, os adornos, eles também precisam ter um cuidado com relação à questão da higiene.
E quando a gente fala em saúde, tem que ter muito cuidado com o excesso de adornos, né? Porque eu sei que aí não é nenhuma questão só de ruídos, tem algumas normativas, né? E aí, até por experiência dentro de algumas empresas, existem algumas normativas que não permitem. Desde uma unha comprida, você está com vários anéis, enfim. Por quê? Porque o colaborador ele está muito suscetível a participar de alguns procedimentos, inclusive, né? Verdade. E aí influencia nessa questão saúde. Então, este é o primeiro ponto, a questão da saúde e da segurança do cliente, né? E da questão dos procedimentos. E sim, tudo que for em excesso acaba trazendo um ruído de imagem, tanto para o colaborador quanto para a empresa, né? Verdade. Porque aí tem que entender se essa empresa ela é uma empresa mais expansiva, que eu chamo, que tu vê desde o cenário, enfim, né? Ou se ela é uma empresa que preza um pouquinho mais pela seriedade, pelo comprometimento. Então, são vários canais de comunicação aí, por isso que a gente sempre tem que entender cada setor, o que quer transmitir também, né? Tem que ter muito conhecimento, né? Depois da pandemia e durante a pandemia, todos nós nos adaptamos com o tênis, com aquele agasalho mais comfy, com um rabo de cavalo, enfim, com aquela vida mais básica. De repente, voltamos para o mundo e precisamos usar um salto, porém nem todo mundo se adaptou novamente ao salto. A mulher consegue ficar elegante sem um salto? Consegue, Sandra. Primeiro que eu quero que quem está nos ouvindo, muitas pessoas entendam que a elegância, ela não está só no salto, né? Isso é um paradigma que foi criado e eu prezo muito por tirar isso, porque a elegância, ela está inclusive nas nossas atitudes, né? Então, eu posso sim estar elegante de tênis, assim como eu posso não estar elegante usando um salto. Por quê? Muitas vezes, se uma mulher ela não tem aquele domínio do salto, que ela acaba sofrendo em caminhar, ela não está entregando uma elegância. Outra coisa, se ela está com um calçado descascando, a biqueira machucada, ou o salto que não tem uma entrega de qualidade, aquilo também já fez perder a elegância. Então, são diversos pontos que podem ser tratados quando a gente fala em elegância. Mas, de fato, a pandemia trouxe conforto em todos os sentidos, desde tecidos, estruturas, né? A gente vê muito, aproveitando o gancho que estávamos falando em empresas permitindo o uso do tênis. E a gente vem trabalhando, eu inclusive venho fazendo muitos trabalhos com uniformização e a gente criar até um calendário nos dias em que as pessoas podem usar, não somente na sexta-feira, né? Que é o Casual Day também, que o pessoal considera o dia livre. Mas de uma forma que a comunicação e a uniformização aceite também um tênis. Mas claro, né, Sandra, tudo é um equilíbrio, não é um tênis de academia aí que a gente pode incluir numa uniformização, né? Então, a gente sempre busca peças que tenham menos adornos para que tragam realmente o alinhamento que a empresa busca e traga este conforto. Até porque a gente encontra diversas gerações também nas equipes, né? Sim. E tem uma geração muito mais jovem que ela não está preparada para o salto. Então, hoje, essa possibilidade da gente... Verdade. Né? E aí, essas dificuldades, muitas vezes, de encontrar colaboradores. A uniformização, sempre que eu penso nessas estratégias, Sandra, eu abro também isso para o administrador, né? Para o gestor do negócio. Porque não adianta a gente pensar numa vestimenta só para uma faixa etária. A gente precisa enxergar o todo. E essa geração nova que está vindo, ela está vindo com outros olhares. E a gente precisa adaptar, porque senão a gente não vai ter espaço para essas pessoas no mercado de trabalho. E não pode ser uma vestimenta que vai restringir as pessoas a entrarem, né? Então, a gente sempre vai abrindo esse leque e trazendo possibilidades. Mas existe uma coisa que se distancia: conforto e desleixo. Então, eu posso ter conforto com elegância, assim como eu posso ter desleixo usando um salto. Então, são comunicações diferentes, né? E é isso que precisa ser alinhado, tanto na imagem pessoal quanto na imagem profissional dentro das instituições e nas equipes. Então, acho que são dois... Pois é, outra coisa que chama atenção é que hoje muitas pessoas procuram essa consultoria até para ter um direcionamento melhor na hora de comprar roupa, na hora de arrumar o cabelo, enfim.
Logo após esse processo, todo mundo tem que fazer um book novo de fotos para postar nas redes sociais e dizer, não, agora eu estou me posicionando desta forma? Isso é um questionamento que muitas pessoas fazem, inclusive empresários. Não, Sandra. E aí eu vou trazendo o meu leque a minha carteira de clientes e hoje uma coisa, inclusive eu já falei isso na minha rede social, tá? Aquela frase que eu falei logo no início. Imagem não é sobre você parecer ser, mas sim sobre ser. Então hoje a gente vê, e eu acompanho, eu faço styling fotográfico de profissionais também, e uma coisa que eu prezo é que não adianta você fazer um book fotográfico de uma pessoa que se distancia de quem você é na realidade, né? Então, de fato, não precisa vir para uma consultoria esperando uma transformação. A gente precisa, o processo da consultoria, falando do meu método, é um método personalizado onde eu trabalho a essência, que a cliente vai conseguir manter aquilo na rotina dela. E quando ela tiver eventos, aquilo não vai se tornar um problema. E a presença digital dela, a imagem digital dela tem que estar alinhada ao que ela se apresenta. Porque hoje, Sandro, o que acontece? Vamos pegar por um exemplo, você recebe indicação de uma pessoa nova para trabalhar com você. Aonde está a primeira análise? Presença digital, rede social. Aí você abre ali aquele feed, muitas vezes a gente encontra uma presença digital que quando você vê a pessoa fisicamente, já não é mais a mesma. Sim. Então, são duas imagens diferenciadas. Aí você recebe indicação de uma amiga para fazer um procedimento. Você olha lá naquela imagem, existe uma pessoa maquiada, existe uma pessoa com cabelo feito. Aí você chega no estabelecimento, a pessoa está com um jaleco sujo, um cabelo desalinhado. Então, eu sempre falo assim, Sandra, eu sou uma mulher vida real. Eu tenho rotina com 3 crianças, eu cozinho, eu tenho tarefas de casa, tá? Tem o dia que eu não consigo escovar o cabelo com tempo, né? Então, eu não preciso sair todo dia do salão de beleza, mas eu preciso ter uma rotina de autocuidado. Sim. Este é o grande diferencial. Então, se eu me maquio para uma foto, eu posso me maquiar todos os dias. Eu vou para um evento, para um baile aqui na nossa cidade. Ok, eu posso acentuar um pouco a minha maquiagem, né? Mas também não adianta a gente querer parecer ser só em alguns momentos e na maior parte do nosso tempo a gente não ter uma imagem que se comunique com aquela dos eventos. Então, isso vem muito ao encontro desses trabalhos fotográficos que hoje a gente vê, e a gente vê muito realmente, né? E é uma pergunta que eu mesma me faço, será que as pessoas não enxergam, elas não se observam como imagem, que talvez aquela entrega ali da foto está muito distante do que ela se apresenta no dia a dia? É verdade. É algo a ser pensado, né? É verdade. Outra coisa que gera um pouco de medo, e acho que você já se deparou inúmeras vezes com essa situação, quando recebe o cliente para fazer uma consultoria, ela precisa readequar o seu estilo, o medo de se endividar, de ter que trocar todo o guarda-roupa e comprar tudo novo. É assim mesmo? Na verdade, assim, tem muitas que a primeira frase... ou a primeira frase que elas trazem, Sandra, é: meu Deus, Camila, tu ainda não pode ir no meu roupeiro porque eu preciso tirar tudo aquilo e comprar tudo novo. E é bem pelo contrário, Sandra, porque assim, a consultoria, ela é um processo de autoconhecimento. E eu sempre digo que é um investimento de retorno imediato, Sandra, porque assim, eu estou te falando de uma carteira de mais de 1.500 mulheres já em atendimentos personalizados, tá? É difícil a mulher que eu não consiga trazer pelo menos 5 looks novos no roupeiro dela. É impossível, não vivenciei essa situação ainda, tá? Por quê? Porque as mulheres se limitam que aquilo que está lá é pouco porque elas estão acostumadas a vestir da mesma forma. Todo dia só vê aquilo. Isso, né? E aí, tu chega lá, tu encontra uma infinidade de opções. Em quantidades, inclusive, mas ela usa sempre da mesma forma. Então, eu sempre falo muito sobre a regra de 3, que é onde eu começo com a cliente, né? Então, eu pego a parte de baixo e vou trazendo oportunidades para ela. Eu posso fazer de uma calça um look casual, um look mais social, um look que vai para um evento, né? E vou trazendo possibilidades com aquela peça. Então, ela vai já multiplicando. E aí, claro, alguns processos meus, ele tem o acompanhamento na loja, onde a gente identifica, de fato,
muitas vezes está faltando o básico. Uma t-shirt, né? Um jeans sem muita informação, ou um próprio blazer mais alinhado. Então, muitas vezes, a gente vai e faz essa aquisição em conjunto, né? Na consultoria Plus, tem este acompanhamento também. Mas tem pacotes que eu entrego um checklist para cliente que são coisas pontuais, mas que também, quando elas entrarem para o roupeiro, elas vão se comunicar. Então, não tem que fazer uma limpa do que tem e sair gastando. E nunca assim, Sandra, eu peguei um caso que a pessoa tinha que sair urgentemente comprando. Não. Eu consegui mostrar para ela todas as possibilidades e aí sim, apresentei, né? Um checklist, ó. Então agora quando tu for, daqui a pouco a pessoa tinha 5 botas pretas, tava faltando um tênisinho branco, né? Então, olha, minha sugestão aqui é teu próximo investimento, talvez um tênisinho branco. Vou pontuando para ela muitas vezes um acessório também que pode ajudar a multiplicar os looks dela. Então, não precisa sair desapegando de tudo, viu, mulheres? O objetivo da consultoria é você explorar o máximo que você tem e o que vier de novo para se comunicar já com o que está aí. Agora, o que eu tenho para te dizer é que muitas vezes, no objetivo de imagem dessa cliente, seja por uma transição de carreira ou por uma transição de estilo, enfim, pode ser que eu encontro no roupeiro da cliente algumas peças que já não fazem mais parte daquela imagem almejada. Então, a gente faz uma pré-seleção, né? Ou peças que tenham ruídos, que estão com uma qualidade ruim, desde um calçado, uma blusa cheia de bolinha, enfim, né? Então, sim, eu faço uma seleção com a cliente sobre o que nós poderíamos tirar, que realmente aquilo ali não vai ter a entrega de objetivo dela. Então, eu acho que toda mulher tem lá no seu roupeiro aquela pecinha assim que usava quando tinha 18 e diz, um dia ela vai me servir, eu vou deixar aqui, é essa que sai primeiro. Tem, Sandra, tem. E aí existe uma das etapas que eu faço com a cliente, que é conhecendo o seu roupeiro. Jesus. Que elas fazem antes de eu ir para casa, né? Uhum. Então, as clientes que vão me assistir aí, hoje eu estou com uma carteira de 23 neste momento, em atendimento comigo, fora as empresas, né? Então, em alguns momentos isso é um número grande, mas depende muito do tipo de pacote, né? Então, nesse momento eu diria que a carteira está bem cheia e verdade. Aí, para quem está numa rotina de desafio de looks comigo também, o meu dia começa todo dia recebendo fotos das clientes. E ela já passou por um conhecimento do roupeiro que ela mesma foi. E ontem eu até falei isso na minha rede social, porque eu tive uma cliente que ela se dedicou no sábado à etapa do conhecendo o seu roupeiro. E ontem ela me mandou que ela se impressionou do que ela tinha lá. E sabe, Sandro, o que acontece? O que é mais... o que eu encontro muito no roupeiro das clientes? Além dessa peça, que nem você falou, né? Da gente ter aquele apego emocional, a repetição das peças. É muito comum a gente encontrar nos roupeiros, assim, 10, 15 peças iguais. As liquidações. Então, assim, às vezes as pessoas me falam, ai, Cami, mas você tem muita roupa. Eu não tenho muita roupa. E já compartilhei, inclusive, na minha rede social, a quantidade de peças que eu tenho. Mas o que as pessoas não encontram no meu roupeiro? 5 calças skinny no mesmo tom de azul, sabe? Eu procuro explorar design e cores. Porque muitas vezes a gente não está nem falando de uma empresa com uniformização, mas a pessoa ela tem uma quantidade tão grande de modelos e a forma que ela se veste ser tão igual que ela criou uma uniformização no estilo dela. Então, muitas vezes não é a quantidade, pessoal, é a variedade, os designs, o que você explora, o novo. Verdade. Né? Então, é este olhar que a consultoria faz com que as pessoas tenham, explorar, olhar para essas repetições que muitas vezes elas investem. Ai, Cami, parece que quando eu vou sair para ir trabalhar tá tudo bem, porque eu tenho aqui as minhas 15 calças skinny, mais 2 wide leg, eu tô tranquila. Mas aí quando eu vou sair se torna um problema. Por quê? Porque a pessoa não se permite olhar o novo, um design novo, uma cor nova, né? Então, a consultoria, ela vem para trazer toda essa segurança. Verdade. Eu tenho certeza que tem muita gente que, de repente, está assistindo e está se dizendo, a consultoria não é para mim porque eu estou acima do peso, porque eu não tenho dinheiro para ir cortar meu cabelo, porque eu não tenho dinheiro para isso, porque eu não tenho dinheiro para aquilo.
E aí, o que tu como consultora diria para uma pessoa dessas? Olha, Sandra, eu digo assim, para quem não é a consultoria, para quem não está preparado a se conhecer. Sim. E para aquela mulher, eu falo mulher, Sandra, porque assim, hoje o meu foco principal são mulheres, tá? O masculino eu atendo muito pontual, mas se a mulher já é minha cliente, porém é uma carteira que inclusive eu venho já destinando a um colega. E as empresas, né? Então, empresas e mulheres. Mas eu digo assim, não é para aquela mulher que acha desnecessário se cuidar, tá? Porque, assim, a pior sabotagem que tem é uma mulher dizer para mim, que sou mãe, que tem uma rotina, que ela não tem tempo, né? Porque 24 horas é para todo mundo. E a gente administra o nosso tempo como a gente quer. Então, de fato, tem semanas ou dias que acontecem imprevistos, mas isso são situações esporádicas. Então, a consultoria não é para quem não gosta de se olhar e quem não está disposto. Agora, para quem está disposto, Sandra, eu tenho certeza, já falei antes também, que é um investimento que ele te ajuda a deixar de comprar coisas erradas, explorar ao máximo o que você tem, né? Olhar para o seu corpo com amor da forma que ele está. E falando em morfologia corporal, eu tenho um grande público hoje que são mães. Sim. Né? E muitas vezes, depois que a gente se torna mãe, existe uma grande mudança corporal. E muitas vezes, até para quem está num processo pós-gestação até 8 meses, eu até peço para que aguarde, porque o corpo ainda pode sofrer alterações, né? E aí depois sim começa a estagnar um pouquinho, algumas conseguem mais rápido, outras não. Tem muito uma questão emocional ali. Então a consultoria, ela vem para fazer mulheres, vocês se entenderem como um corpo positivo. Qual é o design que pode ajudar a minha morfologia? Né? Nós falamos em diversas morfologias. Sim. Tem uma que ela pode ser menor, uma escala corporal maior. Então, os níveis de contraste de cores que eu vou usar, os design, as combinações de cores. Então, são vários fatores que podem ajudar, né? Então, falando de corpo, é para todo mundo. Independente da pessoa ser um pouco mais magrinha, um pouco mais cheinha, a gente atua diretamente na morfologia e nos designs. Financeiro, Sandra, eu digo assim, se vestir bem, cabe no seu bolso, tá? Sim. Porque tá para todo mundo, a gente pode trabalhar em cima do orçamento da cliente, né? E o direcionamento, ele vai ser sempre muito de acordo. E financeiro é muito do momento. Às vezes você está vivenciando aquilo como uma prioridade, que você está aí, já se organizou financeiramente para poder investir, né? Como pode ser que no momento você investiu na consultoria e ali na frente você vai começar a fazer os investimentos nas peças. Então, não são coisas assim, eu só posso ir para a consultoria se eu posso comprar roupa. Não tem nada a ver. Né? Verdade. Então, ela é para todo mundo, só não é para quem não está a fim de se conhecer e de se cuidar. E, de repente, para quem está passando, às vezes, por um momento que realmente não tem como, tem o teu perfil que dá inúmeras dicas lá, sem custo nenhum, que as pessoas podem aproveitar essa oportunidade. Sandra, hoje eu digo que eu entrego ouro, de fato, eu entrego ouro, assim. E podem ter a certeza que o que vocês encontram na minha rede social, se vocês baterem lá no meu escritório, que fica o convite a todo mundo vir conhecer, tomar um café, falar sobre moda, sobre estilo, vocês vão encontrar a mesma pessoa, né? E eu sempre gosto de trazer o meu exemplo, e quem acompanha o meu trabalho sabe muito bem que está muito distante de mostrar o que eu tenho ou o que eu não tenho. É um ensinamento que eu levo para as pessoas de como elas usarem. Por que eu estou usando o cinto assim? Por que eu olhei para o meu roupeiro? Por que eu orientei uma cliente a fazer isso, fazer aquilo? É muito para que vocês absorvam, e as dicas estão aí para vocês introduzirem no dia a dia, né? Então, se aí já está sendo entregue ouro, imagina numa consultoria paga, né, Sandra? É verdade. Camila, obrigada por estar aqui hoje falando da consultoria, a importância que a gente deve dar para a gente mesmo, né? Porque quando faz uma consultoria, quando a gente melhora alguma coisa, não é para os outros, é para a gente. É verdade. E parabéns pelo teu trabalho, que de 4 anos se multiplique muito mais e que você continue ajudando muitas mulheres aí, que eu sei que já elevaram muito a sua autoestima.
Obrigada mais uma vez, Sandra. É um prazer para mim estar aqui. Acompanho muito o trabalho de vocês e agradeço a trazer essa valorização também de nós que somos dessa região, da cidade de Erechim também. Convido a todo mundo a seguir o meu perfil, @camila.caldarte.cominete no Instagram. Tem o Facebook também. Este ano é um ano de muitos projetos, logo vocês vão estar vendo muitas novidades aí, sempre pensando no objetivo de atingir a mais mulheres, para que todas entendam, né, que é possível a gente estar levando para todo mundo. E fica o convite também, Sandra, para você também vir mais uma vez lá, já que conheceu já o ambiente, já teve mudanças também, né, Sandra? Verdade. Vir conhecer e acompanhar sempre esse trabalho. Gratidão pelo convite e que todos tenham gostado deste momento, né? Eu que te agradeço. Obrigada. Obrigada.